Gestora Alfa vai ao plenário da Câmara Municipal de Cubatão para explicar os serviços realizados pela entidade. Profissionais de saúde de Cubatão passam por capacitação sobre violência doméstica. Amanhã, Cubatão realizará o segundo dia de mutirão de exames no ginásio do Romeirão. E ainda temos a previsão do tempo para o final de semana. E olha só, gente, o inverno está chegando e ele vai ser mais gelado, viu? Sexta-feira, sua linda, 20 de junho de 2025. A segunda edição do seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite. Buscando reduzir a fila no atendimento das unidades de saúde da nossa cidade, Cubatão está realizando um mutirão de exames no ginásio Romeirão. Ele começou hoje com os munícipes que estavam com encaminhamentos em mãos. Amanhã será a vez daqueles que estão com os exames agendados pelas unidades básicas de saúde. Amanhã o ginásio do Romeirão continuará recebendo o mutirão de exames laboratoriais que estão sendo realizados pela Secretaria de Saúde da nossa cidade. Amanhã serão atendidos 700 munícipes das 7 da manhã até o meio-dia, como nos explica agora Héricles Vieira, o chefe de divisão de atenção à saúde básica da nossa cidade. Amanhã serão atendidos pacientes que foram agendados, contatados pelas unidades básicas, e têm os seus devidos horários de atendimento. Então, eles vão poder comparecer aqui no ginásio para fazer os seus exames laboratoriais. O horário de atendimento segue como o da sexta-feira, das 7 ao meio-dia? Exatamente. Como os pacientes são agendados, então, iniciam pacientes escalonados, 7 horas, terão outras turmas às 8, 9 e 10 horas. Vai ter a entrega de senhas ou vai ser por ordem de chegada? Será por ordem de chegada, de acordo com o seu horário de atendimento. Aqui nós estamos fazendo exames laboratoriais, então são exames de sangue, fezes, urina. Então, dentro dos exames de sangue estão inclusos glicemia, hemograma completo, colesterol total, entre outros exames. E quais documentos os munícipes que virão aqui no Romeirão nesse próximo sábado precisam trazer? São de suma importância, documento com foto, RG, cartão do SUS, um comprovante de residência e o encaminhamento médico, bem como também o comprovante de agendamento. Então, gente, só reforçando o pedido, se você amanhã estiver com o seu exame agendado, vá até o Romeirão e assim faça os exames necessários para você cuidar da sua saúde. E vamos continuar falando desse tema, mas agora uma iniciativa muito bacana que está acontecendo no Hospital Municipal de Cubatão. A unidade vai oferecer para as crianças que precisarão passar por cirurgia na unidade, caso elas queiram e os pais autorizem, elas poderão chegar ao centro cirúrgico vestidos de super-heróis e pilotando carrinho elétrico. A iniciativa integra uma série de ações realizadas pelo Comitê de Imunização do hospital. Vale lembrar que a unidade tem 15 leitos infantis. A convite do vereador Carioca, a gestora Alfa foi ao plenário da Casa de Leis para explicar o funcionamento dos serviços realizados pela entidade nas unidades de saúde aqui da nossa cidade. A pedido do vereador Carioca, foi realizada no plenário da Câmara de Cubatão uma palestra com o tema A Conscientização do Sistema de Saúde. A convidada foi a empresa gestora Alfa, que presta serviços de saúde à cidade. A diretora institucional da Alfa, Cristina Souza, falou sobre a importância dos equipamentos de saúde e a garantia dos serviços prestados. Eu vim mostrar o nosso trabalho, desde quando a gente iniciou em 2016. Então, apresentei aí uma linha do tempo de 2016 até 2025, onde a gente mostrou ano a ano aí a quantidade de atendimentos, a procura até por outros municípios, pelo fato da nossa gestão aqui ser excelente. Eu vou colocar excelente mesmo, porque é dessa forma, Então, a apresentação em si, ela foi uma forma de mostrar aí para todos, o nosso trabalho desde o início até hoje. Era um sonho, hoje realizado, e a gente está muito feliz com isso. Os vereadores Alessandro Oliveira, Ronaldo da Comissão, Tinho, Batoré, Marcinho e Jair do Bar estiveram presentes, assim como a sociedade civil, que também esteve acompanhando a palestra, e o secretário de Saúde, Márcio Oliveira. Muito importante, inclusive, para a população conhecer como funciona a execução no dia a dia, aquilo que nós atendemos, Na apresentação hoje, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu acho que ninguém fez o comentário, mas eu, como não fiz no momento, eu vou fazer agora. Se nós saímos do ano de 2016 para 2025, estamos com uma quantidade de atendimento e hoje nós atendemos o dobro da população que atendíamos em 2016, 2017. Então,
pensando que em maio de 2025 atendemos só no pronto-socorro central mais de 20 mil pacientes, e entender que muita da população vizinha faz acesso no pronto-socorro, porque é uma obrigação, né, pelo SUS de atendimento, a gente não pode segregar atendimento, mas é importante para que a população entenda que o nosso equipamento de saúde tem qualidade, tem prestado um bom atendimento e por isso tem sido uma referência para a região. A iniciativa foi do vereador Carioca. Manter a população informada é um dever de todos os poderes. Essa é a nossa preocupação, uma vez que nós entendemos que a nossa população e todos os colaboradores que trabalham na área da saúde precisa saber um pouco mais dos equipamentos que são usados, da qualidade que a Alfa nos fornece hoje. Então nós convidamos a Alfa para estar aqui, para ministrar essa palestra, assim como convidaremos também a Damasco. E hoje temos aqui, graças a Deus, a Alfa atendeu o nosso pedido, esteve aqui, está ministrando essa palestra, como vocês podem ver aí, de esclarecimento à nossa comunidade e a todos os servidores da área da saúde. Então, um fato muito importante, saúde salva a vida e nós temos que nos preocupar. E essa será uma preocupação de todo o meu mandato aqui nesta casa. Agora, nós vamos falar de um susto, né, que passamos ontem aqui em Cubatão. Um incêndio, né, que aconteceu na estrutura que armazena o petróleo usado como combustível em uma das indústrias aqui de Cubatão. Né? O incêndio assustou os moradores e imobilizou bombeiros na tarde de ontem. O motivo do incêndio que aconteceu na Petrocoque a gente ainda não sabe. Mas vale lembrar que a Petrocoque fica na Cônego Domênico Rangoni, no quilômetro 267, e os incêndios atingiram as estruturas metálicas que têm mais de 30 metros de altura, que são utilizadas para armazenar o petróleo que é utilizado como combustível na indústria. A Defesa Civil e a CETESB foram acionadas ao local, além das 13 viaturas dos bombeiros que foram ao combate às chamas. As causas do incêndio, como eu falei, a gente ainda não sabe e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas as cenas, né, impressionam e assustam, mas ainda bem que não passou de um mero susto para dar aquela quebrada no feriado, não é mesmo? Profissionais da saúde de nossa cidade participaram de uma palestra cujo objetivo é humanizar o atendimento às vítimas de violência doméstica nas unidades de saúde da nossa cidade. A Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão, realizou mais uma capacitação voltada ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. O objetivo é qualificar profissionais da saúde para atender as vítimas de maneira humanizada e acolhedora. A gente fala muito da importância do acolhimento na rede, o servidor público, que as pessoas elas entendam o que é o ciclo de violência, quais são os tipos de violência, para que a gente possa chegar na ponta. E a gente fala muito da importância de capacitar os profissionais da saúde, porque eles fazem esse acompanhamento diariamente, eles estão na ponta, eles conquistam a confiança dos pacientes, então é muito importante que eles estejam atentos aos sinais, conheçam esses sinais, para que a gente possa fazer um trabalho mais avançado. Então, a ideia aqui hoje é capacitar sobre a violência doméstica e muito mais do que isso, que a gente possa plantar em uma sementinha de acolhimento, de cuidado, de zelo com o outro, né? Porque o olhar, a escuta é o que salva vidas. Eu costumo dizer, e isso é comprovado, o feminicídio ele é uma morte evitável. Como a gente evita? Um dos pontos é a gente capacitar, olhar e acolher com o coração. E essa é a nossa meta, reduzir cada vez mais o feminicídio. A capacitação foi realizada pela delegada Mayla, que salientou a importância de que agentes de saúde tenham um maior entendimento na hora de atender as mulheres que sofreram violência. Nós estamos aqui com a missão, representando a Delegacia da Mulher de Cubatão, de ampliar o olhar desses agentes de saúde sobre as dinâmicas de violência doméstica, para que eles possam, no atendimento às vítimas, nos seus plantões, né, nas UBSs, no pronto-socorro, para que eles possam ter um entendimento maior de como essas dinâmicas funcionam e, assim, acolhê-las, orientá-las e incentivá-las a romper o ciclo de violência, né, através da denúncia, através do acionamento dos órgãos de rede de proteção, mostrando também a importância de que esses órgãos, né, estejam atuando de forma sistemática, conjunta, já que a violência contra a mulher é um fenômeno complexo que precisa de uma atuação multidisciplinar. Cristina é presidente do Conselho e falou que a cidade de Cubatão tem avançado muito na questão do atendimento às vítimas. Cubatão está avançando muito nos serviços e esse é um avanço, né? Capacitar os agentes para que eles possam receber essa mulher vítima de violência. Claro que nós gostaríamos que não tivessem vítimas, mas infelizmente enquanto eu estou aqui dando essa entrevista,
violência, uma mulher está sendo morta, várias mulheres estão sofrendo violência doméstica, e aí como fica? Eu vou até a delegacia, qual é o meu próximo passo? Seja qual for o próximo passo, ir à delegacia, ou ir no PS, ou numa UBS, qualquer posto de saúde, nós estamos capacitando esses profissionais para receber você, mulher. Nós não desejamos isso, mas a mulher que for vítima de violência, ela tem sim como mudar essa página, né? Buscando ajuda, porque nós estamos criando a rede de enfrentamento e apoio a mulheres vítimas de violência. O outono teve seus dias gelados, mas a estação mesmo, que tem a fama de ser fria, começa hoje à noite. E olha só, gente, o inverno vai ser muito mais gelado do que foi no ano passado. A estação mais fria do ano começará às 11 horas e 42 minutos da noite de sexta-feira, seguindo até 3h19 da tarde do dia 22 de setembro. Até lá, muito caldo, chocolate quente, mantas, casacos e todos os agasalhos para se manter aquecido. O inverno é um período de menor intensidade do sol, temperaturas baixas, dias mais curtos. A chuva tende a se concentrar nas regiões litorâneas do Nordeste e Sudeste, com frentes frias oceânicas. Agora, em 2025, a tendência é de que a estação mais fria não fuja desse padrão. A situação será diferente dos anos anteriores, de 2023 e 2024, quando o inverno foi de temperaturas acima da média e chuvas mais baixas para a ocasião. A expectativa é de um inverno mais normal e a manutenção das condições da neutralidade do Oceano Pacífico. Dias mais gelados durante a manhã, sol que não esquenta durante a tarde e a brisa gelada no final do dia será a rotina da próxima estação a partir do próximo sábado. Bom, gente, hoje é o último dia do outono e vou pedir para o nosso diretor Leandro Gianoca colocar as imagens do amanhecer aqui no Pier do Casqueiro. Nós estamos vendo nas 4 telas e estamos vendo que a serra ficou até escondida pelo nevoeiro que é típico do outono, né? E hoje o nosso dia foi quente, com os termômetros batendo ali na casa dos 28 graus e a sensação térmica chegou aos 31. Mas olha só, gente, tem mudança a caminho. Nós vamos acompanhar mais detalhes na nossa previsão com a repórter Cris Castanheira. O sábado amanhece com sol entre nuvens que se estendem por todo o dia. A previsão de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas têm variação entre 18 e 22 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 92%. O domingo amanhece nublado com probabilidade de chuva ainda pela manhã. À tarde, o tempo fica firme. Os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 23 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80% e 91%. E olha só, gente, hoje é dia da festa junina, né? Ela que começou, por causa do feriado, começou na quarta-feira, ela continua hoje com shows de artistas da cidade. Claro, vai ter a dança da quadrilha e as comidas típicas que são deliciosas. Hoje tem o DJ Hermes Magrão a partir das 7 horas da noite. Em seguida, às 9h30, vem o Pagodinho com o Dinazinho e a banda Geração, que vai agitar a quermesse mais raiz da Baixada. E a festa continua amanhã e o domingo tem o tradicional e já conhecido show de calouros. Para você acompanhar a programação da festa junina, acesse o site cubatão.sp.gov.br. E agora, gente, vamos juntos conferir as novidades nas telonas para esse final de semana? Nas telonas dessa semana tem 2 novidades, a animação Hélio e o suspense Extermínio. A produção da Disney Pixar traz Hélio, um menino de 11 anos que, como toda criança, é sonhadora, artística e criativa. Você tá legal? Eu tô tentando ser abduzido por aliens. Ele tem dificuldade de fazer amizades e se torna solitário. Mas a sua imaginação aguçada e a obsessão por aliens e vida fora da Terra o transportam para o comuniverso. Nós buscamos pelo universo criaturas que admiram as estrelas, como você. Isso é incrível! A sua aventura dos sonhos começa a ficar complicada quando as criaturas acabam confundindo ele com o embaixador e líder da Terra.
Dessa forma, Hélio vai precisar superar confusões intergalácticas, se descobrir e entender qual é o seu verdadeiro destino. Lá em casa, eu não me encaixava direito. Eu pensava que a Terra era o problema. Mas e se for eu? Ah, eu gosto de você. Não tem problema nenhum pra mim. Havia tantos mortos. Já em Extermínio 3, a evolução se passam 3 décadas desde que o vírus da raiva escapou do laboratório de pesquisas médicas e contaminou a humanidade, transformando-os em zumbis. Agora, o filme traz as estratégias de sobrevivência de um grupo que encontrou um jeito de viver entre as criaturas. Protegidos por um muro, eles precisam sair em uma nova missão e acabam descobrindo novas mutações que acometeram os infectados e os sobreviventes que ficaram. Alguns são melhores do que outros. Hoje é um dia glorioso. O dia do julgamento. Sim, meus filhos! Do cinema, nós vamos para o esporte no Últimas Notícias. O volante William Arão está no Brasil para realizar exames médicos e, se for aprovado, ele será o novo jogador do Santos até o final de 2026. O atleta de 33 anos estava no Panathinaikos da Grécia e chega ao Peixe sem custos, já que estava sem contrato. O William Arão é primeiro volante e a ideia é que ele faça a dupla de volante com o Zé Rafael. No próximo bloco, temos o quadro Na Ponta do Lápis e o contador Thiago Leônidas vai tirar algumas dúvidas contábeis como lucro presumido, lucro real. Gente, vou ser muito sincero, só de falar isso eu já estou perdido. E além do 48.2 da sua TV, nós estamos nas redes sociais, @TV Câmara Cubatão, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Por lá você poderá acompanhar as nossas reportagens e os nossos bastidores. Não saia daí, a segunda edição do Seu N volta em instantes. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Seu N2 está de volta e sexta-feira é dia do quadro Na Ponta do Lápis, que a gente vai tirar as dúvidas contábeis. E hoje vamos tirar as dúvidas e, claro, também trazer algumas dicas. Solta a vinheta. E claro, para falar sobre essas dicas contábeis, sempre ele, Thiago Leônidas. Thiago, uma ótima noite para você, tudo bem? Uma ótima noite. Tá tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, vamos lá dar algumas dicas contábeis pro pessoal? Vamos, porque viver de Santos de Santos Futebol Clube tá difícil. Tá difícil. Ele só dá débito, né? Não só dá débito. De tristeza. Débito de alegria, de atenção. Vamos falar dos números das contas. Bom, Thiago, já vou começar com uma pergunta aqui para entender algumas diferenças entre o lucro real, lucro presumido e um simples nacional. Quais são as diferenças principais desses três itens? Vamos lá. São os três principais sistemas tributários que existem no Brasil. Sim. Lucro real, o que é? Nós vamos fazer a apuração mensal do quanto entrou, quanto saiu, qual foi a despesa, qual foi a receita. Isso, lógico, eu estou abreviando bastante aqui. E nisso a gente vai, baseado no lucro, a gente apura o quanto que foi gerado de imposto naquele mês ou naquele semestre, dependendo da alíquota que for gerada, tá? Isso é o lucro real. Por isso que ele se chama lucro real, porque a gente vai apurar realmente qual foi o lucro e aí vamos ter a apuração real do imposto, tá? Lucro presumido, ele é um pouco parecido, você faz a receita, você faz a despesa, mas como o próprio nome diz, a gente presume, tá, que teve aquele faturamento. Então, a alíquota, lembrando que no lucro real, a alíquota vai variar conforme o lucro, certo? No lucro presumido é um valor só, 32% para quem é comércio e 8%, 32% para quem é prestador de serviço e 8% para quem é comércio. E aí, independente do valor, é essa taxa. E o Simples Nacional,
que pega todas essas apurações e resume tudo isso em um único documento. Perfeito. Então já aprendemos uma boa diferença aqui. Agora, Tiago, qual a importância de manter a contabilidade em dia, mesmo para a empresa do Simples Nacional? A importância é muito grande, você ter uma contabilidade exata. Porque às vezes a gente acha que está tendo lucro e não está. Né? Às vezes a gente acha que a empresa ela não está gerando lucro e ela está. Então ter a contabilidade ali correta vai te permitir saber ter um diagnóstico da sua empresa, qual é a situação dela, como ela está e aonde ela precisa ser melhorada. E o que é mais importante, né? Não é só ter o diagnóstico, mas saber aonde melhorar. Perfeito. Então é de extrema importância manter a contabilidade não só para o Simples Nacional, mas para qualquer tipo de empresa, não só para você, tipo de empresa, mas também você até pessoal. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o Thiago não é nada pessoal, mas assim, estou com a empresa, preciso mesmo contratar um contador? Na verdade, estou com a ideia, né, de abrir uma empresa. Eu preciso contratar um contador para abrir uma empresa? Nada contra você. Nada contra, né? Mas vamos lá, quem diz não sou eu. É a legislação. Então eu estou amparado. Olha, não é coisa minha, não sou eu que estou querendo vender meu serviço. Mas vamos lá. A legislação ela mantém a obrigação de ter um contador. Principalmente para quem está no lucro presumido e lucro real. Por quê? No final de todo ano precisa se emitir um balanço patrimonial da empresa. Né? Lembrando que o Simples Nacional ele não é obrigado a fazer o balanço patrimonial, mas se ele participar de licitações, ele tem que fazer o balanço. Então, com isso, quem é que assina o balanço? É um contador. Você vai fazer uma alteração na sua empresa, alteração de KNAI, de serviço ou de endereço. Quem vai fazer essa alteração? O contador. Lembrando que assim, não é porque eu sei fazer o serviço, mas é que os órgãos, ele exige que tenha um contador responsável para a empresa. Então, é obrigatório devido à legislação. Ela obriga a empresa a ter um contador responsável por aquela empresa. Perfeito, Tiago. Agora vamos falar de Prolabore e distribuição de lucros. Qual é a diferença dos dois? O Prolabore, basicamente, ele é o olerite do empresário. Tá? É o olerite. Eu tenho a minha empresa e lembrando que ninguém trabalha de graça. Né? Então, no Brasil, CNPJ e CPF são duas coisas diferentes. Então, o Tiago CPF, ele trabalha para o Tiago CNPJ. E é lógico que eu não trabalho de graça, eu recebo um valor por causa disso. Esse valor é o Prolabore. A distribuição de lucro é onde a empresa tem toda a receita, a despesa, tirado tudo e ali é gerado um lucro. Né? Lógico, a gente sempre espera que a empresa tenha lucro. Desse lucro, esse valor, uma parte do valor, vai depender do estatuto, do que está escrito, vai ser distribuído aos sócios. Né? Em alguns casos, um único sócio, outros casos, 2 ou mais sócios, dependendo do sistema e do estilo da empresa. Perfeito. Você falou dessa questão, né, desse dever anual que as empresas têm, tanto é que a gente até brincou da questão do contador, tem a questão da declaração do imposto de renda. Mas tem algumas obrigações, alguma obrigação que as empresas devem cumprir mensalmente? Sim. Apuração de PIS, de COFINS, certo? Quando a empresa do lucro real ou do lucro presumido, ela precisa entregar o SPED, que é uma obrigação que a empresa tem que entregar mensalmente. Outras obrigações são trimestralmente e outras anualmente. Tá? Lembrando que para quem é do Simples Nacional, todo mês tem que ir ali informar o valor do Simples Nacional, isso lá no sistema. No caso do Simples Nacional, não tive nenhum faturamento esse mês, preciso declarar? Precisa. Zerado, mas precisa. Precisa para manter ali manter a ordem, né? Digamos assim, manter as pazes, né? Entre ele e a Receita. Né? E lembrando que se não entregar, tem multa. Então, vamos fugir de multa, gente, pelo amor de Deus, Agora, acho que essa pergunta também deve envolver alguma questão de multa. Tiago, vamos lá, eu não emiti nenhuma nota fiscal na venda. O que acontece? E aí, eu já vou emendar com outra pergunta. Eu preciso emitir nota fiscal em todas as vendas? Sim. A única exceção que existe é no caso do MEI, que ele não é obrigado a emitir nota para a pessoa física. De restante, se você é Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, você tem que emitir nota de tudo. Lembrando que o governo, ele sempre sabe. Sabe aquele cupomzinho? Não é uma nota fiscal, mas aquele cupomzinho, aquilo se chama SAT, S-A-T. Quando você emite aquilo, o governo ele sabe que você emitiu aquele valor. Então você precisa sim fazer a sua declaração e informar e fazer a emissão de nota fiscal.
Perfeito. Então, vocês estão anotando, né? Pegando a visão de tudo sobre isso daqui que o Thiago está falando para fugir de problema com o governo. Agora, uma pergunta que eu já até imagino a resposta, mas acho que é válido o Thiago explicar para a gente. Thiago, empresário tem as contas pessoais e da empresa. Ele pode misturar ou se ele fizer isso, ele está caminhando para o buraco junto com da sua empresa? Vai encaminhar para o buraco ele, a empresa, os todo colaboradores, vão todo mundo para o buraco. Lembrando, como eu falei no começo, CNPJ no Brasil é diferente de CPF. Então, até porque no balanço patrimonial ele vai dar errado. Por quê? Porque você só pode colocar despesas do seu balanço patrimonial, despesas que são do CNPJ. Então, se você pegou dinheiro da sua empresa para pagar a conta pessoal tua, vai faltar dinheiro no teu caixa no balanço patrimonial. E isso pode ser um indício de fraude. Então, o governo, além de você ter que fazer o balanço patrimonial, ficar endividado, o governo vai estar em cima de você. Pelo amor de Deus, gente. Acho que a dica do quadro hoje é fuja de problemas, fuja do governo, não queira o governo na cola. Tiago, você falou dessa questão de apuração, né, em relação à mistura das finanças pessoais e do empresário em si. E a gente vai falar um pouco de contabilidade agora. Qual que é a diferença da contabilidade fiscal para contabilidade gerencial? Essa eu também não sabia nem que existia a contabilidade gerencial. Qual que é a diferença das duas? Existem bastante tipos de contabilidade. A contabilidade fiscal, ela é responsável por apurar os impostos, arrecadação de impostos, emissão de notas, certo? Dependendo aí do caso, prestação de serviço ou comércio, cada um tem a sua forma, né, de fiscalização. Então, tudo que é fiscal não é de fiscalizar, mas sim de emitir notas, emitir guias, emitir declarações, isso é o fiscal. Perfeito. O gerencial, basicamente, ele vai pegar essas alíquotas e vai olhar para ver, olha, dá para melhorar aqui, não dá para melhorar aqui, dá para diminuir aqui. Ele vai fazer o gerenciamento dessa parte fiscal da empresa ou também gerenciamento da parte pessoal, enfim, ele vai gerenciar toda a questão tributária da empresa. Perfeito. A gente começou perguntando sobre, né, a diferença do lucro real, lucro presumido e simples nacional. Eu vou encerrar com uma pergunta sobre o lucro presumido. Como é que funciona a apuração de impostos nesse regime? E outra pergunta, tem diferença da apuração do imposto no lucro presumido para o lucro real? Tem diferença, né? O lucro real, ele é feito baseado no que foi realmente o lucro. Sim. O lucro presumido, não. Você vai colocar ali o teu faturamento do mês, e aí como eu te falei no começo, 32% prestação de serviço, 8% comércio. Então você coloca o teu faturamento, baseado nisso, você é descontado dependendo da tua atuação de empresa. Então é isso, gente. Na verdade tem mais uma pergunta aqui, ó, que eu estava aqui, eu até pulei. Eu vou falar dos documentos, né? Tem algum tempo hábil que eu preciso guardar os documentos ou não? Eu tenho um documento, já posso fazer o descarte deles? Tirando parte de INSS, o prazo de 5 anos. Ah, mas eu não sei se pode, se não pode. Guarda por 5 anos, né? Até porque hoje em dia os documentos são todos eletrônicos, não vai ocupar espaço nem nada. Perfeito. Coloca lá no seu pendrive, no seu HD externo e vai ficar lá. Precisou, tá lá. Então, gente, entendeu, né? Aprendendo essas dicas contábeis, agora você pode dar o seu pontapé para abrir a sua empresa de forma tranquila. E nessa questão dos documentos, tudo digital, gente, sem guardar espaço, sem ocupar espaço, sempre ali para você já deixar o seu espaço para a sua empresa, para as suas coisinhas. Thiago, muito obrigado por essa dica, por essas aulas contábeis, viu? Eu que agradeço, mais uma vez, ajudar a população de Cubatão. Obrigado, boa noite. Boa noite. E uma ótima noite para você que esteve com a gente na segunda edição do Últimas Notícias. Últimas Notícias volta segunda-feira, a partir do 12h30, com mais notícias de Cubatão e do Legislativo para você. Uma ótima noite, bom fim de semana e até semana que vem. Tchau!